O Aeroporto Internacional de Kansai, localizada na ilha artificial do mesmo nome, na Baía de Osaka, no Japão, é uma maravilha da engenharia e arquitetura moderna. Construído em 1994, o gigante em expansão aeroporto é um testemunho do espírito humano de superação e desafios aparentemente insuperáveis e da capacidade de construção do povo da Terra do Sol Nascente. O aeroporto foi construído em uma ilha artificial que foi erguida unicamente para recebê-lo, e mesmo estando em uma região propensa a terremotos, tufões e tempestades, em um local com forte correnteza marítima, ele permanece firme e forte, seguindo com seu propósito conectando o país ao restante de todo o mundo. Desde sua concepção até os dias atuais, o aeroporto tem sido um símbolo de excelência em infraestrutura aeroportuária e um exemplo de como a engenharia pode superar os desafios mais complexos. A construção do aeroporto foi uma verdadeira façanha da engenharia que exigiu o uso de tecnologias inovadoras e soluções criativas que até hoje são replicadas ao redor do planeta. Afinal, foi a primeira vez em que uma mega construção do calibre de um aeroporto internacional foi feita no meio da água, a fim de compensar a necessidade de espaço que o empreendimento podia, mas que o país não tinha. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste documentário exploraremos a história, desafios, inovação e o futuro do Aeroporto Internacional de Kansai, a mais intrigante e desafiadora obra de engenharia moderna do mundo. O poderoso Japão jamais parou de se expandir, principalmente desde o fim da guerra, que trouxe devastação às pessoas que moravam em Hiroshima, Nagasaki e em todo o país. Por isso, até hoje essa nação investe pesado no desenvolvimento, educação, saúde e, é claro, tecnologia. Tudo isso se provou certeiro, e hoje o Japão é um forte sinônimo de quando se fala em um país com infraestrutura avançada. Diante desses fatos, necessidade de um novo aeroporto na região de Kansai se deu devido ao crescimento econômico do Japão e, consequentemente, aumento no fluxo de passageiros e cargas. Os aeroportos existentes não estavam mais dando conta da demanda e a construção de um novo aeroporto foi vista como uma solução necessária para atender às necessidades do país. Porém, não havia mais espaço para construir um aeroporto no meio da cidade, pois já existia o aeroporto de Itami. Mas ele próprio já não dava conta de tanto fluxo e recebia diariamente centenas de reclamações de vizinhos por causa da poluição sonora. A região montanhosa que sucedia esse trecho também não permitiria essa construção. Então, a solução foi domar o próprio mar. Sua construção na ilha artificial enfrentou muitos desafios, mas graças à visão e habilidade dos engenheiros e arquitetos envolvidos no projeto, o Aeroporto Internacional de Kansai se tornou um exemplo inspirador de como a tecnologia pode ser usada para criar grandes obras de infraestrutura. O processo de construção do Aeroporto Internacional de Kansai foi um empreendimento ambicioso que começou em 1987. A construção de uma ilha artificial na Baía de Osaka foi uma das primeiras etapas do projeto. A ilha foi construída em cima de uma base de 10 milhões de metros cúbicos de entulho e aterro, e seu tamanho é de cerca de 4 quilômetros de comprimento por 2,5 quilômetros de largura. O processo de construção envolveu o uso de tecnologia de ponta, incluindo o uso de navio draga chamado Próspero, para remover o solo da baía e criar espaço para a ilha. A construção do aeroporto em si também foi uma façanha da engenharia. A estrutura principal do aeroporto é apoiada por 84 colunas de aço, que têm mais de 70 metros de altura e foram fixadas diretamente na rocha subjacente. A ponte que conecta a ilha ao continente tem cerca de 3,7 quilômetros de comprimento, sendo uma das pontes mais longas do mundo a atravessar o mar. Além disso, o terminal principal do aeroporto tem uma extensão de mais de 1,7 quilômetros, e sua construção exigiu mais de 181 mil toneladas de aço estrutural. O design arquitetônico do aeroporto é um dos seus aspectos mais impressionantes. O terminal principal é uma estrutura em forma de U, com duas grandes asas de vidro que se estendem por mais de 400 metros. O teto do terminal é coberto por painéis solares,
que geram energia suficiente para abastecer cerca de 10% das necessidades do aeroporto. A disposição do terminal foi pensada para permitir a melhor utilização da luz natural e a circulação eficiente dos passageiros. A arquitetura do aeroporto é uma mistura de estilos, com influências do Japão tradicional e da arquitetura e engenharia moderna. A construção do Aeroporto Internacional de Kansai não foi fácil e enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. Uma das maiores preocupações durante a construção foi a estabilidade da ilha artificial. A ilha foi projetada para suportar terremotos e tufões, mas durante a construção foram detectadas fissuras na ilha que ameaçavam sua estabilidade. Então, os engenheiros tiveram que pensar em como iria passar por isso. Para lidar com essa situação, foi necessário realizar uma série de ajustes técnicos e medidas de segurança para garantir a estabilidade da ilha e do aeroporto como um todo. As fissuras surgiram devido à compactação do solo, que ocorreu de forma diferente do esperado. Para resolver o problema, os engenheiros realizaram um monitoramento constante da ilha, usando equipamentos sofisticados para detectar movimentos e fissuras. Eles também realizaram diversas análises para entender as causas das fissuras e como poderiam ser resolvidas. Uma das medidas tomadas para estabilizar a ilha foi a construção de uma série de muros subterrâneos de concreto armado, que envolve toda a ilha. Esses muros servem como barreiras para evitar que a água do mar penetre na ilha, o que poderia afetar a sua estabilidade. Além disso, foram instalados 572 sensores de monitoramento para acompanhar as mudanças no solo e na estrutura do aeroporto. Outra medida importante foi a instalação de uma estrutura de proteção contra terremotos, que inclui uma série de amortecedores sísmicos para absorver os impactos de possíveis terremotos. Esses amortecedores foram instalados tanto nas fundações do aeroporto quanto nas estruturas que suportam as pistas e os terminais. Com todas essas medidas, os engenheiros japoneses conseguiram garantir a estabilidade do Aeroporto Internacional de Kansai e tornaram um dos aeroportos mais seguros do mundo. Eles conseguiram superar um dos maiores desafios da construção do projeto, demonstrando a capacidade de inovação e resiliência da engenharia japonesa. Além da estrutura impressionante, o Aeroporto Internacional de Kansai também se destaca pelo seu design sustentável. Construído em uma ilha artificial, o aeroporto foi projetado para minimizar o impacto ambiental na região e se tornou um modelo de eficiência energética e uso de recursos naturais. O teto do aeroporto foi projetado como um sistema de iluminação natural que permite a entrada de luz solar e reduz a necessidade de energia elétrica durante o dia. Além disso, as paredes externas do terminal de passageiros são equipadas com vidros especiais que bloqueiam a radiação solar e reduzem a necessidade de ar-condicionado. Outra característica sustentável do aeroporto é o uso de água da chuva para os sistemas de refrigeração e irrigação de áreas verdes. O projeto também foi concebido para minimizar as emissões de gases poluentes e ruídos na região. O sistema de transporte de passageiros é movido a energia elétrica e os veículos de serviço do aeroporto são abastecidos com combustível. A gestão de resíduos também é uma preocupação do aeroporto. O sistema de coleta e reciclagem de resíduos é extremamente eficiente e o aeroporto promove campanhas de conscientização para incentivar os passageiros a adotarem práticas mais sustentáveis durante a sua estadia. A ilha artificial onde o aeroporto foi construído foi o maior desafio do projeto, levando 5 anos para ser concluído. A ilha tem uma área de 4,3 km² e foi construída com mais de 21 milhões de metros cúbicos de terra e pedras. O processo de construção envolveu o despejo de terra e pedras em uma área de 2,5 km² no meio da Baía de Osaka. A camada de areia e cascalho foi coletada primeiro, com 20 metros de espessura, seguida por uma camada de pedras de 10 metros de espessura e uma camada de solo compactado de 8 metros de espessura. Para sustentar a pista de pouso e decolagem, 78 pilares de concreto foram utilizados, atravessando a água e solo arenoso, atingindo as camadas de argila mais profundas e, enfim, conseguindo fixar a estrutura. A pista tem 3,5 km de comprimento e 60 metros de largura.
Ela foi construída em um solo arenoso e instável, então os engenheiros tiveram que projetar a pista para que pudesse se mover em conjunto com uma ilha artificial, durante terremotos ou outros desastres naturais. Foram utilizados 1,2 milhão de metros cúbicos de concreto e 47 mil toneladas de aço para a construção do aeroporto. Além disso, foram necessários 48 milhões de toneladas de materiais de construção para a construção da ilha artificial e das instalações do aeroporto. A construção da ilha artificial do Aeroporto Internacional de Kansai foi um projeto ambicioso e desafiador, que atingiu a aplicação de várias inovações tecnológicas e métodos de engenharia para superar os desafios envolvidos. Um dos principais desafios enfrentados pelos engenheiros foi a necessidade de construir a ilha em uma área vulnerável a terremotos, tufões e maremotos. Para garantir que a ilha fosse capaz de resistir a esses eventos naturais, foi necessário usar uma técnica de construção inovadora, chamada Método Kansai. Esse método consiste em criar uma ilha artificial que funciona como uma espécie de disco flutuante, capaz de se mover em resposta aos movimentos do solo durante terremotos, que, como todos nós sabemos, são muito comuns no Japão. Para isso, a ilha foi construída sobre um sistema de 220 pilares que atuam como uma espécie de mola, permitindo que a ilha se mova de forma independente da superfície do solo. Outra inovação importante foi o uso de camadas de pedra e solo compactado para estabilizar a ilha e evitar o afundamento. A camada do solo compactado, por exemplo, é uma técnica de construção que envolve a compactação do solo para aumentar sua densidade e resistência. Apesar das inovações tecnológicas e dos métodos de engenharia utilizados, a construção da ilha artificial foi marcada por mais um problema, e dessa vez, um dos mais terríveis. Um dos principais problemas foi o afundamento da ilha, que ocorreu devido ao peso do material de construção e ao processo de acomodação da ilha. Para evitar o afundamento, foram realizados estudos e simulações detalhados para entender o comportamento da ilha e projetar medidas para minimizar o afundamento. Uma dessas medidas foi a utilização de um sistema de drenagem eficiente que remove a água acumulada na ilha, impedindo a erosão e o afundamento. Outra questão importante foi o impacto ambiental da construção da ilha artificial. A construção afetou o ecossistema local e ameaçou a vida marinha na região. Para minimizar esses efeitos, foram realizados estudos ambientais detalhados e medidas foram adotadas para minimizar os impactos negativos, como a instalação de recifes artificiais para preservar a vida marinha. O aeroporto de Kansai é conhecido por sua eficiência operacional e serviços de qualidade aos passageiros. Ele possui um sistema de transporte bem estruturado, que inclui trens, ônibus e táxis, facilitando o acesso ao aeroporto para aqueles que desejam viajar. Atualmente, o aeroporto de Kansai movimenta cerca de 28 milhões de passageiros por ano e possui 70 companhias aéreas, operando em 29 países e regiões. Além disso, o aeroporto tem 2 pistas, 2 terminais de passageiros, um terminal de carga, um terminal de correio e 68 portões de embarque. Com uma equipe de cerca de 45 mil funcionários, o aeroporto de Kansai oferece serviços de alta qualidade aos passageiros, incluindo uma variedade de lojas, restaurantes e estações de entretenimento. O aeroporto também tem uma reputação de eficiência operacional, com um tempo médio de espera de apenas 15 minutos para a bagagem. Em termos de impacto econômico e social, o aeroporto de Kansai tem sido um importante motor de crescimento para a região de Kansai e para o Japão como um todo. O aeroporto emprega diretamente cerca de 30 mil pessoas e gera receita anual de cerca de 4 bilhões de dólares. Além disso, o aeroporto tem desempenhado um papel fundamental na produção de turismo na região, tendo recebido mais de 10 milhões de visitantes em 2021. A localização privilegiada do aeroporto de Kansai tem sido um ponto de partida para muitos turistas que visitam as cidades históricas de Kyoto e Nara, além das famosas cidades de Osaka e Kobe. O aeroporto também tem um sistema rigoroso de segurança e proteção
que garante a segurança de passageiros e funcionários. São mais de 1.500 câmeras de segurança e 3.500 funcionários de segurança. Isso tem contribuído para a imagem positiva do aeroporto e do Japão como um destino seguro para viajar. O Aeroporto Internacional de Kansai tem se mostrado um sucesso desde sua inauguração, mas ainda enfrenta desafios para atender o aumento constante do tráfego aéreo e da demanda por infraestrutura aeroportuária. Em 2019, o aeroporto registrou um movimento de mais de 28 milhões de passageiros e mais de 210 mil toneladas de carga aérea. A pandemia afetou um pouco desses números, mas eles estão aumentando novamente em um ritmo impressionante. Para enfrentar os desafios futuros, o aeroporto de Kansai está atualmente trabalhando em planos e projetos de expansão e melhoria, que inclui a construção de novos terminais e pistas para atender ao aumento da demanda, bem como aprimorar os sistemas de transporte e implementar tecnologias ecológicas. Os planos de expansão incluem a construção do Terminal 3 e uma terceira pista de pouso e decolagem, a fim de acomodar o aumento esperado no número de passageiros e garantir que o aeroporto possa continuar atendendo ao crescimento da demanda. Esses projetos estão previstos para serem concluídos até 2025, com um custo total estimado de 80 bilhões de ienes, cerca de 730 milhões de dólares, ou mais de 73 bilhões de reais pela cotação de 2023. Outra coisa muito importante quando se trata de aviação, que é um setor que tem um grande impacto ambiental, são as emissões de gases de efeito estufa e ruído gerado pelos aviões. Por essa razão, é crucial que a indústria aérea se esforce para reduzir seu impacto ambiental e promover a sustentabilidade. Isso é importante tanto para a imagem das empresas como para a sobrevivência ao longo prazo da indústria. As empresas do setor precisam tomar medidas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, conservar recursos naturais e minimizar o impacto do ruído nos arredores dos aeroportos. O aeroporto de Kansai está se esforçando para ser líder nessas áreas. O aeroporto tem uma série de iniciativas sustentáveis que vão desde a produção de energia renovável, o gerenciamento de resíduos, a conservação de biodiversidade e até a redução das emissões de gases de efeito estufa. O aeroporto também usa energia eólica, gerada por turbinas localizadas no porto de Osaka. Além disso, o aeroporto está investindo em veículos elétricos e instalações de carregamento para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. O aeroporto de Kansai também está fazendo esforços para conservar a biodiversidade em torno da região. O aeroporto plantou mais de 10 mil árvores em áreas verdes próximas para criar habitats para animais locais. Além disso, o aeroporto tem um programa de monitoramento de aves para minimizar o risco de colisões entre aves e aviões. Essas iniciativas não só ajudam a proteger o meio ambiente, mas também contribuem para a imagem positiva do aeroporto de Kansai e a indústria aérea em geral, além de garantir a sustentabilidade do setor a longo prazo. A construção da ilha artificial do Aeroporto Internacional de Kansai foi um empreendimento impressionante e uma verdadeira conquista de engenharia. A utilização de inovações tecnológicas e métodos de engenharia avançados permitiu superar os desafios envolvidos na construção, tornando o aeroporto uma importante referência na área da construção civil. No entanto, é importante destacar que a construção da ilha também apresentou desafios significativos, como o afundamento e questões ambientais, que precisam ser abordados e solucionados com cuidado e atenção. Ainda assim, o sucesso da construção da ilha artificial do Aeroporto Internacional de Kansai é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos engenheiros e trabalhadores envolvidos no projeto. A construção do aeroporto é um exemplo notável de como a tecnologia e a engenharia podem superar os desafios e transformar ideias inovadoras em realidade. A ilha artificial, em particular, é um exemplo notável de como a engenharia pode ser usada para superar os desafios e limitações da natureza e criar infraestruturas impressionantes e funcionais que beneficiam a humanidade. Também é importante lembrar que o aeroporto de Kansai é um líder em sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Sua busca por soluções inovadoras e ecologicamente corretas serve como um exemplo para toda a indústria da aviação. Ele em si é uma mensagem inspiradora
que com progresso e perseverança podemos alcançar grandes feitos e criar um futuro melhor para todos.